Nossa história de hoje começa no dia 9 de junho de 1990, quando o encarregado da manutenção da aeronave BAC-111 equivocou-se nos diâmetros dos parafusos que serviria para substituir o para-brisa da aeronave. No dia seguinte, o voo 5390 da British Airways levantou o voo, no qual seu destino era de Birmingham para Málaga, na Espanha, no qual ele era composto por 81 passageiros, o piloto Tim Lancaster, o copiloto Alistair Edson e 4 comissários de bordo. Dentre esses comissários estava Nigel Ogden e John Harrod. Após a decolagem da aeronave, a primeira mensagem do piloto Tim Lancaster foi essa: "É com prazer que anuncio que o clima é ensolarado e seco em Málaga e estaremos em nosso destino em aproximadamente 120 minutos. Esta mensagem não dava margens ao que estava prestes a acontecer. Poucos minutos depois de Tim Lancaster ter transmitido sua mensagem, a tripulação estava preparando os lanches para os passageiros. Quando o avião encontrava-se a 5.300 metros de altura, de repente, sem prévio aviso, os pilotos escutaram um ruído muito forte. Imediatamente, a atmosfera interior ficou congelada, com uma espessa neblina branca que impedia a visão dos pilotos. Mas o pior estava prestes a acontecer. Incrivelmente, o para-brisas esquerdo, do lado do capitão Lancaster, tinha se separado da fuselagem e voado pelos ares. Quando a neblina se dissipou, o auxiliar de voo Nigel Ogden observou que o capitão já não se encontrava mais em seu assento. Sumiu! E na janela estavam presos os seus sapatos. O capitão Tim havia sido sugado pelo buraco, mas por pura sorte ele ficou entalado, fazendo com que ele fosse pressionado contra a cabine e gritando a mais de 5.000 metros de altura. Ao ser sugado, Tim empurrou a alavanca de comandos para baixo e desligou o piloto automático, provocando um descontrole da aeronave. A reação imediata de Nigel foi assegurar os pés do piloto e não abandonou essa posição até o fim do incidente. Enquanto isso, o copiloto Alistair Edson tentava devolver a estabilidade à aeronave. O risco de colisão com outro avião era muito alto, já que se encontrava num dos espaços aéreos mais movimentados do mundo. No desespero, disse o Mayday com dificuldade, pois era impossível escutar o rádio com um vento de mais de 500 km por hora lhe açoitando a cara. O descontrole era total. A nave então perdia altitude de 30 metros por segundo. John Harry preparou os passageiros para uma aterrissagem de emergência e correu para a cabine. O Nigel se sentiu cedendo sob a força do vento e quase voou para fora junto com o capitão. Ele começou a gritar no mesmo instante que John entrava na cabine, e juntos seguraram o corpo do piloto. E para piorar, a zona aberta também fez saltar pelos ares o console de navegação, bloqueando o controle do acelerador e fazendo com que a aeronave seguisse ganhando velocidade à medida que descia. No meio da confusão, a porta da cabine se abriu, fazendo com que a ala dos passageiros se despressurizasse. As máscaras de oxigênio caíram. O caos reinava com gritos de pânico dos passageiros. No meio da balbúrdia, a tripulação tentava tranquilizá-los, assegurar objetos soltos e organizar a posição de emergência. Na cabine, a situação piorou. O corpo de Tim, que estava metade fora da aeronave, seguia golpeando contra a fuselagem e começava a congelar. Nesse momento, certamente, Tim já teria desmaiado, devido ao ar e à temperatura exterior. Para conseguir oxigênio, o copiloto tomou uma decisão muito esperta. Ele baixou a aeronave a mais de 3.000 metros em apenas 95 segundos. Conseguiu ainda reduzir a velocidade da aeronave a 300 km por hora e conseguiu equilibrar o aparelho com um piloto automático, temporariamente desativado, e fez uma chamada de socorro. Mayday, Mayday, o capitão tem o corpo para fora a 5.000 metros de altitude. Como se eles já não tivessem problemas o bastante, havia dificuldade de estabelecer uma comunicação com a torre. Apesar da manobra de descida da aeronave ter sido bem sucedida, acabou resultando em outro problema. A pressão sobre o corpo do capitão diminuiu e ele começou a deslizar perigosamente para o lado do exterior da cabine, até que seu rosto apareceu na janela lateral. Os olhos de Tim estavam esbugalhados, o rosto estava colado contra a janela lateral, e muitos já acharam que Tim pudesse até estar morto. Ainda assim, eles não pensaram na possibilidade de soltar o corpo.
simplesmente pelo perigo dele se introduzir em um dos motores do avião. Os braços de Nigel e de John estavam meio congelados e começavam a fraquejar. Simon Roger, outro auxiliar de voo que estava na cabine de passageiros, teve que completar a corrente para segurar o capitão. 3 homens, um atrás do outro, lutavam tenazmente para evitar o deslizamento do pesado corpo de Tim Lancaster contra o vazio. Finalmente, às 7h55 da manhã, o copiloto conseguiu estabelecer uma comunicação por rádio e aproximou o avião do aeroporto Southampton. Mas havia um problema. A carta de navegação, como se fosse uma espécie de mapa, voou pelos ares no momento da descompressão, ou seja, eles estavam voando às cegas. Assim que o copiloto conseguiu encontrar o aeroporto e estabelecer comunicação, pediu uma pista de 2.500 metros, já que estava preocupado pela elevada carga de combustível, mas infelizmente só tinha uma pista de 1.800. Aqueles segundos eram decisivos. O avião perdia altitude muito rápido. Os passageiros assumiam posição de impacto e todos na nave rezavam por um milagre. Incrivelmente, às 7h55 da manhã de 20 de junho de 1990, o avião pousou sem mais problemas no aeroporto de Southampton. Os passageiros desembarcaram, ilesos, aliviados e em total comoção. O mais surpreendente é saber que o capitão sobreviveu, com hematomas, hipotermia, fraturas no pulso e nas costelas e princípio de congelamento nas extremidades. O comissário Nigel teve o ombro deslocado, meia cara congelada e dano severo no olho esquerdo por causa das temperaturas extremas. No ano de 1992, a investigação sobre o acidente foi concluída e estabeleceu que a pressão trabalhista a que era submetido o mecânico encarregado da substituição dos para-brisas fez com que não procedesse de forma correta na escolha dos parafusos. A que foram colocados tinha diâmetro ligeiramente menor. O copiloto Alistair Edson foi o cara que salvou todos no acidente. Ganhou a cobiçada medalha ao mérito aéreo e seus colegas receberam inúmeras homenagens e prêmios por seu valor. Menos de 6 meses depois, após recuperar-se das fraturas, o capitão Tim Lancaster já estava voando de novo. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça do like, se inscreva porque é muito importante para a gente. Falou e até a próxima.